Olá, meus queridos, eu sou o pastor Emerson da Igreja Batista Viva Esperança. Estou aqui para compartilhar mais um pouco da palavra de Deus para os nossos corações. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Qual você acha que é a maior necessidade do ser humano? Alguns dizem que é comida. Outros dizem que é segurança. Outros dizem que é dinheiro, que pode dar tanto comida quanto segurança. Outros dizem que é relacionamento. Mas quando a gente vai para as Escrituras, a gente olha que Jesus nos diz que temos uma necessidade muito acima de todas essas necessidades que nós citamos. A gente vê ali no capítulo 2 do Evangelho de Marcos que alguns amigos levaram um paralítico diante dele para ser curado. Então, 4 deles, quando chegaram ali na casa onde Jesus estava em Cafarnaum, e não podendo chegar diante de Jesus por causa da multidão que estava aglomerada diante de Jesus, nós vemos que esses amigos sobem no telhado, descobre essa casa e então baixa o paralítico até a frente, à presença de Jesus. Quando Jesus olha para ele, e a gente vê ali no Evangelho de Marcos, eu vou ler o texto, capítulo 2, versos 5, diz assim: Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. É interessante que aqueles amigos levaram o paralítico para ser curado da sua doença física. Mas quando Jesus olha para aquele paralítico, e eu creio que quando ele olha para qualquer outro ser humano, ele enxerga a mesma coisa, que além da cura física, além da necessidade física, nós temos uma outra necessidade mais urgente e mais terrível do que qualquer outra necessidade que nós possamos ter. A necessidade de perdão dos pecados. A morte física traria fim à vida daquele paralítico. Mesmo sendo curado, mais cedo ou mais tarde, ele morreria. Mas se ele tivesse morrido sem o perdão dos pecados, ele estaria para toda a eternidade separado de Deus. Então Jesus sabia que além da cura física, ele precisava da cura da sua alma. Ele precisava do perdão dos seus pecados. E foi isso que Jesus resolveu primeiro. Primeiro, as coisas prioritárias, as coisas mais urgentes, as maiores necessidades. E Jesus sabia que a maior necessidade daquele ser humano e de qualquer outro ser humano na face da terra é perdão dos pecados. E só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Ele veio exatamente para isso. A Bíblia diz que ele foi moído por causa das nossas transgressões. E diz que o sangue dele foi derramado como um precioso sangue para que eu e você pudéssemos ser comprados para Deus e ter os nossos pecados cancelados. Jesus derramou o sangue ali na cruz do Calvário, que foi o preço do nosso resgate. Resgate é um preço pago para a libertação de alguém. E Jesus nos libertou dos nossos pecados quando entregou a si mesmo ali na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Portanto, quando Jesus olha para aquele paralítico, Jesus sabia que o que ele mais precisava não era cura física, era de perdão dos seus pecados. E hoje, eu e você, talvez nós achamos que a nossa maior necessidade seja um trabalho, seja dinheiro, seja comida, seja sexo, seja relacionamento. Mas se você ainda não resolveu o seu relacionamento com Deus, se você ainda não recebeu o perdão dos pecados pela fé no Senhor Jesus Cristo, a sua maior necessidade é perdão dos seus pecados. Com os pecados perdoados, você tem a garantia da sua eternidade junto de Deus. Você tem a garantia de paz com Deus. Romanos 5, capítulo 1 diz que justificados por meio da fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Os nossos pecados fazem inimizade entre nós e Deus. A justificação que Deus nos dá por meio da fé no sacrifício de Jesus rompe essa inimizade e nos leva de volta para Deus. Portanto, a maior necessidade minha, a maior necessidade sua ou de qualquer outro ser humano na face da terra é perdão dos pecados. E os nossos pecados são todos perdoados, todos cancelados pela fé no sacrifício de Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa confiar em Jesus para ter também o perdão dos seus pecados garantidos.
eu gostaria de orar contigo. Pai, em nome do Senhor Jesus eu peço que o Senhor abençoe a toda pessoa que ouvir esse vídeo, que cada pessoa que ouvir possa confiar plenamente no sacrifício de Jesus e assim desfrutar da justificação que temos por meio da fé. Quero pedir que o Senhor nos ajude a compreender que a nossa maior necessidade é perdão dos nossos pecados e que assim, com toda humildade, nós possamos ir até Jesus arrependido dos nossos pecados e confessando Ele como nosso Senhor e Salvador e assim ter os nossos pecados cancelados para termos paz contigo. Ajuda-nos, Pai querido, através da Tua Palavra, a entendermos que precisamos desesperadamente do perdão dos nossos pecados. E eu te agradeço, Pai, porque em Ti nós temos esse perdão por meio do sacrifício de Jesus. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos.